Bom dia, que a paz do eterno Deus seja sobre sua vida. No nome de Jesus, quero meditar com você sobre um grave mal ou um grande vírus que assolou a humanidade há milhões de anos atrás, mas que ainda está a atuar na vida de todos os seres humanos. Esse vírus se chama pecado e na Bíblia o pecado significa errar o alvo. Pecado é transgredir, se rebelar, desobedecer a Deus, não seguindo o seu padrão de conduta deixado para nos orientar a vivermos de maneira que possamos agradá-lo. E devido ao pecado, todos ficaram separados de Deus, condenados à triste consequência da morte. O pecado, ele é a causa porque existe maldade no mundo. Quem vive no pecado, a Bíblia diz, é escravo do pecado e faz a vontade do diabo, que é o pai do pecado. A nossa carne é fraca e sujeita a errar. Contudo, Deus enviou Jesus para nos libertar do pecado. Jesus nunca pecou, mas se ofereceu como um pagamento pelo meu e pelos seus pecados. Agora, quem recebe Jesus como seu Salvador e vive uma vida separada do mal, fica livre do poder da maldade, do poder do pecado. Quem vive com Cristo já não será mais escravo do pecado e ficará unido novamente a Deus. Quando pecar, confesse e abandone o mal. Deus é fiel e justo para perdoar e purificar a sua vida. Vamos a alguns versículos da Bíblia que tratam deste assunto. Em Tiago 4,17 está escrito: portanto, pensem nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, a Bíblia diz que quem sabe o bem que deve fazer e não faz, comete pecado. Quando vier em você o desejo de fazer o bem para alguém, o bem nesta vida passageira, seja para alguma situação, mesmo que ninguém esteja vendo, vai e faça. Não fique questionando a Deus. Deus tem várias formas de falar conosco. Ele fala nos dando vontade de fazer o bem. Ele fala no nosso subconsciente, na nossa mente. E às vezes pensamos que o pensamento é nosso, mas uma forma inteligente de discernir a voz de Deus no nosso pensamento é confrontar a nós mesmos e perceber que o que está falando no seu pensamento é uma terceira pessoa e não você, porque você confronta tal pensamento e quando você confronta, você então começa a perceber que esse pensamento ele veio de Deus. E como eu sei que veio de Deus, não veio do maligno? Porque Deus vai mandar você praticar a justiça, fazer o bem. O diabo é enganador. Ele vai mandar você praticar o mal. Vai agir para que você seja uma pessoa egoísta, uma pessoa perversa, uma pessoa que não perdoa. E o Espírito de Deus, quando falar com você, sempre vai te conduzir para o caminho do bem, da paz, da comunhão, do perdão, do amor ao próximo. 1 João 1, versículo 8 e 9. Se afirmamos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Uma grande vitória na vida do homem é confessar os seus pecados. Confessar para quem? Para Deus. Deus é quem pode te purificar através do sacrifício do sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Converse com Deus, fale com Deus agora e apresente a Ele os seus pecados. E se há pecados que você está aprisionado neles, pecados que se tornaram grande vício na sua vida, fale também com Deus. Deus, me liberta disso. Diga para Deus se você gosta de praticar esse pecado. Diga, seja sincero: Deus, eu gosto de fazer isso, mas eu não quero mais.
Eu não quero mais viver assim, eu não quero mais andar assim, eu não quero mais ir em determinados lugares que te entristecem, mas você expressa para Deus que você tem prazer. E você precisa pedir para Deus tirar de você o prazer de estar aonde Deus não quer que você esteja, de praticar coisas que Deus não quer que você pratique. Então, fuja da aparência do mal, fuja do pecado. Quem é que nos convence do pecado? O Espírito Santo. A Bíblia diz em João 16, 8 e 9, quando o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Quem testifica que estamos errados é o Espírito de Deus em nós. E Ele fala na nossa consciência, fala nas nossas vontades, fala no nosso sentimento. Você sente arrependimento? Você sente vontade de buscar a Deus, de buscar a sua misericórdia? E a sua consciência, ela começa a ser confrontada pela justiça de Deus, pela própria presença de Deus. Você tem consciência, sente mal-estar, sabe que está errado, mesmo quando tem uma multidão te aplaudindo. O Deus eterno vai testificar no seu íntimo que você está errado. Ouça a voz de Deus. Deus é misericórdia. Ele mostra a sua misericórdia para quem recorre a Ele, para quem busca a Ele, para quem se arrepende. A Bíblia conta a história da mulher que pega no ato de adultério, lá em João capítulo 8. E ao ser acusada pelos seus acusadores, eles que queriam apedrejá-la, Jesus escrevendo na terra, a Bíblia diz que Ele fala, aquele dentre vós que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Dos mais velhos até os mais novos, um por um foram se retirando dali. E só sobrou Jesus e aquela mulher. Jesus perguntou para ela, mulher, alguém te condena? Jesus então olha para a mulher e diz, vai e não peques mais. É a palavra de Jesus para qualquer um de nós, vai e não peques mais, vai e não peques mais. Saia do pecado, saia do desejo pecaminoso, saia da cobiça, mude a direção da sua vida. Deus é amor, Deus é santo e Ele também é fogo consumidor. Não tenha o culpado como inocente. Saia do pecado, saia da vida errada, ouça a voz do Espírito Santo. Deus tem coisas novas para a sua vida. Deus quer trabalhar nas suas emoções, nos seus sentimentos, nas suas vontades. Deus é amor e Ele está te chamando nesse dia de hoje para você estar do lado dEle, vivendo com Ele nesta terra, vivendo o propósito que Ele estabeleceu para a sua vida. E o pecado causa uma grande separação entre o homem e Deus. É o que a Bíblia informa. Se você quer estar perto de Deus, ter uma vida ativa em seu relacionamento com Deus, em comunhão, você precisa abandonar o pecado. A Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quer dizer, perdemos a presença quando estamos no pecado. Perdemos a presença, perdemos a comunhão com Deus. A Bíblia também fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos 6:23. Um texto muito rico em João 8:34. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Não seja mais escravo do pecado. Saia do vício destruidor do pecado. Saia. A Bíblia diz em 1 João 3:8, aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Jesus se manifestou para destruir as obras do diabo.
O Senhor quer destruir as obras do maligno na minha e na sua vida continuamente. Mas para isso, precisamos deixar o pecado e buscar o perdão de Deus. A Bíblia diz que quem encobre o pecado, quem esconde o pecado, está fugindo da misericórdia, do perdão de Deus. Não prospera, mas aquele que confessa o pecado e o deixa, esse alcança a misericórdia. Deus quer que todos os seus filhos alcancem a sua misericórdia. Arrepende e muda de direção. Muda a sua vida espiritual de direção. Pare de viver segundo os prazeres carnais e viva os prazeres espirituais, desfrutando de uma comunhão com Deus maravilhosa. Pai maravilhoso, eu peço, Senhor, que visite esta pessoa com paz, com alegria da salvação, que o Senhor liberte ela de todos os pecados que ela está lhe confessando agora, Pai. Pecados que são ocultos. Que pecados são esses? Os pecados ocultos são aqueles que acontecem dentro de nós. Ninguém está vendo, mas eles acontecem. E alguns deles são a cobiça, a inveja, o orgulho, o egoísmo, Deus, a hipocrisia, que é o fingimento. Pai, passa o sangue precioso de Jesus na vida de todos os seus filhos e dê a eles consciência de uma mudança radical que precisa acontecer no íntimo, do lado de dentro de suas vidas e também do lado de fora. Confirma a grande vitória, Pai, sobre nós. No nome de Jesus, dê saúde ao teu povo, saúde física, saúde emocional, saúde financeira. Pai, dê saúde espiritual, relacionamento com o céu, comunhão com o Senhor. Oh, eterno Deus, nos dê vitória nesse dia de hoje, Pai, no nome de Jesus. Que Deus abençoe o seu dia.